irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Estou aqui para convidá-los a participar de mais um culto de oração. Vamos oferecer um culto ao nosso Deus, cantar com alegria, orar com Ele, agradecer por todas as coisas que Ele faz, fez e fará em nossas vidas. No primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versos 24, nós lemos assim: Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Então, com alegria, participe, permita cantar junto conosco. Vamos orar com o irmão, vamos ouvir a palavra, a mensagem que fala aos nossos corações. Desejo a todos um bom culto, um bom descanso. Vou ler Salmo 62, 5. Ó minha alma, descansa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Então, irmãos, vamos ter esperança, vamos ter fé e vamos continuar orando. Agora oramos. Querido Deus, eterno Pai, queremos agradecer, Senhor, pelos nossos irmãos, Senhor. Tu sabes a necessidade de cada família, Senhor. O Senhor esteja com a nossa igreja, Senhor, com nossos pastores, Senhor. Esteja também, Senhor, com os enfermos, Senhor. Dá cura, Senhor Deus. Ó Deus, esteja também com as famílias que estão enlutadas, Senhor. Abençoa, Senhor. Acalma o coração deles, Senhor. Tu sabes, Senhor, a necessidade, Senhor. Eu lhe peço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.
Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá, na intimidade, família Moriá. Hoje, uma quinta-feira, estamos reunidos para mais um culto de oração e estudo bíblico. Uma das coisas que eu gostava muito às quintas-feiras, quando estávamos em culto presente, era ver alguns irmãos com seu caderninho e sua caneta fazendo as notações. Hoje, talvez bom que você esteja pelo menos com a sua Bíblia na mão, se for possível, caneta e lápis. Se não, depois mande um recado para mim, se quiserem a cópia daquilo que vamos falar. Vamos ler o Salmo 66, onde será a nossa meditação. Louvai a Deus com brados de júbilo todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glória em seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendas são as tuas obras. Pela grandeza e teu poder se lisonjeiam os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores, eles cantarão o teu nome. Vinde e veja as obras de Deus. Ele é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos neles. Ele governará eternamente o seu poder, pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltam rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que nos conserva em vida, e não consente que resvalem os nossos pés.
Pois tu, ó Deus, nos tem provado, tens-nos refinado como se refina a prata. Fizeste-nos entrar no laço, pesada carga puseste sobre os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar de abundância, trouxe refrigério. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, votos que os meus lábios pronunciaram, e a minha boca prometeu, quando eu estava na angústia. Oferecer-te-ei holocausto de animais nédios, com incenso de carneiros. Prepararei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito por mim. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu tivesse guardado a iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Mas, na verdade, Deus me ouviu. Tem atendido a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeita a minha oração e nem retirou de mim a sua benignidade. Amém. Irmãos, esta semana recebemos na família Moriá um vídeo que mexeu muito comigo. O assunto era gratidão. E a autora dessa fala dizia que gratidão não é somente dizer obrigada, muito obrigada, eu te agradeço. Não, gratidão significa mudança de olhar. Nós temos uma tendência a olhar as coisas ruins e ficamos nelas. Por exemplo, o assunto agora é pandemia, CPI, número de mortes que aumentam, número de remédios que faltam, impossibilidade de sair de casa. Ficamos olhando para essas coisas e a minha convocação nesse momento é que nós mudemos um pouco o nosso olhar, um olhar para a gratidão. Esse salmo é atribuído ao rei Davi como autor e é um hino. O que é um hino? É um canto ou poema dedicado à glória dos deuses ou dos heróis. Este é um hino dedicado ao Deus onipotente e gracioso. E tem alguns ensinos que são preciosos e que devemos guardar em nossos corações. Chamo a atenção, então, para estes ensinos nesta noite. Primeiro, no verso de 1 a 2 e depois 3 e 4, é um convite para louvarmos a Deus. Falar bem de Deus. Louvar é falar bem, é bem dizer. Você, quando olha para Deus, tem que ser atraído pelas coisas boas de Deus. E esse convite para louvar a Deus é direcionado nesse salmo, por isso gostaria que vocês acompanhassem, é direcionado para todos os povos. Todos. Vinde, comprados de júbilo, todas as terras. Ninguém deve ficar isento, seja cristão, seja budista, seja maometano, seja lá que religião for, ou até mesmo um que se diz a Deus, não pode olhar para o mundo e não declarar que é uma coisa bela, que é uma coisa rara, não se vê em outro planeta até agora, e é um lugar que devemos agradecer, falar bem de alguém que fez. Nós, cristãos, vamos falar bem de Deus, aceitando esse convite. E declarar de várias maneiras os feitos grandiosos de Deus. Essa palavra, tremendo, toda a terra te adorará e te cantará.
Tu és tremendo as tuas obras. Coisa maravilhosa. Quem é que pode produzir uma floresta imensa como o Amazonas? Destruir é fácil, mas construir leva anos a recuperação. A gente está vendo o nosso drama no Brasil do desmatamento e do reflorestamento. E como é difícil reflorestar. É quase que uma tarefa impossível aos homens. Só é possível porque a gente conta com a própria natureza ajudando a produzir sol, chuva, terra fértil e as árvores tempo para crescer, mas demora tempo. Tremendas coisas Deus fez neste mundo e Jó já relatava do mundo submarino. Como ele conheceu, eu não sei, mas ele fala dos animais monstruosos que havia no fundo do mar e sobre a terra. Então, esse salmo nos convida todos os povos. Eu estou incluída no meio do povo e devo aceitar esse convite para declarar de várias maneiras os feitos gloriosos de Deus, principalmente na criação e na manutenção desse universo. Também é um convite para reconhecer os feitos de Deus na preservação do povo de Deus e no controle do movimento das nações. No verso 5 e 6, 7, 8 e 9, ele trata desse assunto. Vinde, converteu o mar em terra seca, passaram um rio a pé, ali nos alegramos nele. O salmista está lembrando da história do povo que saiu do Egito, que atravessaram o mar Mediterrâneo, mar Vermelho a pés enxutos, depois o rio Jordão e a conquista das terras. E ele fala, ele governará eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Podemos reclamar da pandemia, mas não adianta. Expressarmos rebeldia. O que nós, como homens, devemos fazer é procurar aliviar o sofrimento de um dos outros, e os estudiosos, os que buscam a ciência, os meios de cura, ter tranquilidade, serenidade e interesse em buscar os meios de vencermos esses problemas. Porque os olhos do Senhor, nessa pandemia, fica claro para nós que Ele está atento a todas as nações, não só o Brasil. Não adianta a gente ficar reclamando como brasileiro. O mundo todo está sofrendo, o mundo todo está buscando soluções. E Deus está no controle desse mundo todo. É Ele que governa as nações. A gente pode criticar, a gente pode falar, a gente pode reclamar, mas o controle de Deus não é mudado simplesmente pela nossa fala. Depois, é um convite para reconhecer os feitos de Deus. Ele louvar a Deus de todas as maneiras, reconhecer os feitos de Deus, que é a preservação do povo de Deus e o controle dos movimentos das nações. Diante disso, ele faz um convite, o salmista faz um convite para reconhecermos ou compreendermos o significado benéfico dos sofrimentos. Ele fala assim, fizeste-nos entrar no laço, pesada carga puseste sobre os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar de abundância de refrigério. Então o salmista está reconhecendo que ele passou, juntamente com o seu exército, com o seu povo, muitas dificuldades.
muitas dificuldades. E, em outras palavras, o salmista fala que ele nos purifica como o ouro e como a prata. Esse processo é doloroso, a purificação que Deus faz nas nossas vidas e a permissão dele em passarmos por esses problemas tão difíceis na nossa vida. Devemos, diante disso, procurar entender o significado desse sofrimento. A nossa vida, ela não é avaliada pelo que nos acontece agora, mas pelo que vem depois. Quando Paulo fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, é impossível a gente entender na hora da morte de uma pessoa querida, na hora da hospitalização de alguém sofrendo nos hospitais, na hora que nós estamos sem dinheiro para comprar o necessário para a nossa sobrevivência. A gente está vendo aqui no Brasil o grau de fome que existe entre o nosso povo, o grau de miséria, o grau de saneamento básico que muitíssimas pessoas vivem, coisas tão profundas que acho que se os nossos governos se interessassem em resolver esses problemas, ele poderia trabalhar durante 50 anos e ainda seria pouco tempo para resolver tantos problemas na cidade de São Paulo, no Brasil todo e olhando para o mundo todo. Então, isso é sofrimento que Deus permite, mas Ele também permite que a gente sobressaia desses sofrimentos. Ainda há pouco estava vendo na televisão o noticiário de uma mulher lá na Índia que ganhou 9 bebês. Imagine só a pobreza de um lar recebendo, numa hora que um filho às vezes já é muita despesa, receber 9 filhos para cuidar. Mas Deus com certeza vai dar condições àquela família e dar condições à sociedade também de ajudar aquela família a sobreviver, aquelas 9 crianças. O salmista fala, passei por tudo, mas depois de todo o sofrimento, depois de tanta dor, tanto medo, você nos trouxe para um lugar de refrigério, de abundância. Eu fico pensando como era a vida de Davi, correndo riscos com feras, com animais perigosos, com homens violentos, e sendo o primeiro rei de Israel. Ele nem nunca tinha visto um reino, agora ele era o primeiro rei e tinha que governar esta nação. Mas finalmente, ele vê que tudo isso aconteceu e ele voltou para casa, para o lugar onde era seguro para ele, onde ele encontrava descanso para o seu corpo e descanso pela preocupação com os problemas que tinha vencido. Aí ele diz assim, entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Quando a gente está sofrendo muito, a gente lembra de Deus. Ainda há pouco estava ouvindo a irmã Tatiana, e ela falando que quando está tudo bem, a gente esquece de ler a Bíblia, esquece de orar. Só lembramos disso quando as coisas nos apertam. Bem, se a gente pelo menos lembrar quando as coisas nos apertam, então a gente deve ver o que o salmista daí para frente fala. Ele nos convida a compreender o significado benéfico dos sofrimentos e, em função disso, nos tornarmos verdadeiros adoradores. Quem são estes adoradores? Jesus fala, vem o tempo, e agora é, em que os verdadeiros adoradores me adorarão o Pai, em espírito
e em verdade. Não importa o lugar, estamos sofrendo porque estamos ausentes dos nossos amigos e dos nossos irmãos, mas Jesus está conosco. Agora, esses verdadeiros adoradores, o que eles devem fazer? Segundo o salmista, ele cumpre os votos que faz. Quando estamos em dificuldade, costumamos fazer negociação com Deus. Senhor, se tu nos livrares disso, eu te darei esta coisa. Se tu nos livrares desse outro sofrimento, daremos mais esta. E prometemos a Deus mais disposição para orar, mais disposição para ler a sua palavra, mais disposição de amar o nosso próximo, mais disposição de sermos servos fiéis. Fazemos um montão de votos. E o salmista diz, oferecer-te-ei que eu fiz votos que os meus lábios pronunciaram e a minha boca prometeu quando eu estava em angústia. Então, agora que é momento de pandemia, devemos lembrar dos votos que estamos fazendo para não ficarmos devendo a Deus. Dever é muito ruim, dever a Deus é pior ainda. Oferecer-te-ei holocaustos de animais, nédios com incenso, de carneiros, prepararei novilhas com cabritos e convidarei o povo para vir e adorar comigo, uma verdadeira festança de adoração. Mas é isso que Deus quer. Ele falou através dos profetas, estou cansado das tuas ofertas de novilhos, de cabritos e de ovelhas. Eu estou cansado. Mas, além dos votos que eu devo cumprir, eu devo entregar ofertas, apresentar meu testemunho a Deus e buscar exaltar a Deus. E confessarmos os nossos pecados. O salmista diz, não reterei. Se eu tivesse guardado a iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Então nós temos algumas coisas que estão lá no profundo do nosso coração, que não é pecado grosseiro, que todo mundo vê, mas Deus vê. E eu sei que eu pequei, que o salmista chama atenção para isso. Eu vou lá no meu coração e não vou manter nada escondido. E aí então Deus ouvirá a minha oração. E a minha oração é essa, bendito seja Deus, que Ele seja bendito, que Ele seja bem falado, porque Ele não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Irmãos, poderíamos falar muito mais sobre esse salmo, mas nesse período de pandemia, eu quero chamar a atenção para os irmãos, que devemos reconhecer que tanto a tribulação, como a solução dessas tribulações são modos de agir de Deus. Não vamos criticar, mas vamos esperar com paciência. Em outro lugar ele diz, esperei com paciência e Ele ouviu o meu clamor. Hoje, quinta-feira, que os nossos corações estejam voltados para falarmos com Deus de uma forma clara e nos prepararmos para quando terminar a pandemia, podemos voltar ao templo como adoradores, fazendo todas as recomendações que o salmista faz, do verso 13 até o 20. Gostaria que os irmãos continuassem meditando nesse salmo e qualquer dúvida pode ligar para mim que a gente conversa sobre isso. Muito obrigada. Sobre todas as coisas.
o coração do homem.